Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar o uso da vírgula nas provas da Banca Sebrasp. A vírgula pode parecer uma vilã às vezes, mas depois de entender suas principais regras, você vai ver que ela é uma aliada. Vamos explorar algumas questões reais da Sebrasp e comentar cada detalhe de forma clara e objetiva. Questão 1. Sebrasp, assinale a frase em que o uso da vírgula está correto. A. Maria gostava de ir à praia. B. O carro que é vermelho estava estacionado na frente da casa. C. Ontem saí com meus amigos e fomos ao cinema. D. Ela chegou e sentou-se imediatamente. A. Errada. Não usamos vírgula entre o sujeito, Maria, e o verbo, gostava. A frase deveria ser Maria gostava de ir à praia. B. Correta. O uso das vírgulas está correto, pois que é vermelho é uma oração explicativa, ou seja, um detalhe extra sobre o carro. As orações explicativas sempre vêm entre vírgulas. C. Errada. Não há necessidade de vírgula antes do, e quando ele conecta duas orações com sujeitos iguais, saí e fomos. O correto seria, ontem saí com meus amigos e fomos ao cinema. D. Errada. Novamente não colocamos vírgula antes de, e quando as orações compartilham o mesmo sujeito. A frase correta seria, ela chegou e sentou-se imediatamente. Portanto, a resposta correta é a B. Dica prática. Nunca coloque vírgula entre sujeito e verbo e tenha cuidado ao usar vírgula antes do e. Ela só é usada quando as orações têm sujeitos diferentes ou quando queremos enfatizar uma pausa importante. Questão 2. Sebrasp. Aponte a frase em que o uso da vírgula está incorreto. A. João, após o almoço, voltou para o trabalho. B. A garota que conheci ontem me ligou hoje. C. Sim, você pode sair mais cedo hoje. D. Durante a palestra, os alunos prestavam atenção. A. Correta. A expressão após o almoço é um adjunto adverbial deslocado e, por isso, vem entre vírgulas. B. Errada. Que conheci ontem é uma oração restritiva, ou seja, está especificando qual garota ligou, e não deve ser isolada por vírgulas. O correto seria, a garota que conheci ontem me ligou hoje. C. Correta. O advérbio sim deslocado no início da frase pede vírgula, pois quebra a fluência natural da oração. D. Correta. Durante a palestra, é um adjunto adverbial deslocado e deve ser separado por vírgula. Portanto, a resposta correta é a B. Dica prática, use vírgulas para orações explicativas, detalhes extras, mas não use vírgulas em orações restritivas que especificam algo. Lembre-se da regrinha, explicou? Vírgula. Especificou? Sem vírgula. Questão 3. Sebrasp, assinale a frase em que o uso da vírgula está correto. A. Ela gosta de café, mas não de chá. B. Todos os dias eu estudo, para o concurso. C. O aluno, que não estudou passou na prova. D. Fui ao mercado comprar frutas, legumes e verduras. A. Correta. A vírgula antes de mas está correta, pois estamos separando orações coordenadas adversativas, orações que se opõem. D. Errada. Não se usa vírgula entre o verbo e seu complemento. A frase correta seria, todos os dias eu estudo para o concurso. C. Errada. Como que não estudou é uma oração restritiva, não deve ser separada por vírgulas. O correto seria, o aluno que não estudou passou na prova. D. Errada. Não usamos vírgula antes do último item de uma enumeração quando ele é precedido por i. O correto seria, fui ao mercado comprar frutas, legumes e verduras. Portanto, a resposta correta é a A. Dica prática, coloque sempre vírgula antes de mas nunca coloque vírgula antes do, e em uma lista simples. Questão 4. Sebrasp. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Ele foi ao mercado comprar pão. A. Também. B. No entanto. C. Que estava cansado. D. Portanto. Aqui, precisamos de uma expressão que justifique o uso das vírgulas. A opção correta seria uma oração explicativa como que estava cansado. O uso de também e portanto não justifica o isolamento por vírgulas e, no entanto, também não se encaixa adequadamente no contexto. Portanto, a resposta correta é a C. Exemplo. Imagine que o ele é um extraterrestre cansado de explorar planetas e vai ao mercado da Terra comprar pão. O detalhe que estava cansado é como uma explicação extra sobre esse alienígena. Questão 5. Sebrasp, aponte a frase em que o uso da vírgula está incorreto. A. Ontem à noite choveu bastante. B. Os alunos que chegaram atrasados perderam a aula. C. Finalmente, ela conseguiu resolver o problema. D. Durante a festa, eles se divertiram muito. A. Correta. O adjunto adverbial deslocado ontem à noite está corretamente separado por vírgula. B. Errada. Que chegaram atrasados é uma oração restritiva, ou seja, específica.
não deve ser isolada por vírgula. O correto seria: os alunos que chegaram atrasados perderam a aula. C. Correta. Finalmente é um advérbio deslocado e exige vírgula. D. Correta. Durante a festa é um adjunto adverbial deslocado, portanto deve ser isolado por vírgula. Portanto, a resposta correta é a B. Dica mnemônica: se a oração especifica algo, não use vírgula. Se apenas está explicando ou adicionando um detalhe, pode usar. Questão 6. Sebrasp. Assinale a frase em que o uso da vírgula está correto. A. Paulo estudou a tarde inteira para a prova. B. Após o almoço, Maria foi ao parque com os amigos. C. Ontem fui ao shopping e comprei algumas roupas. D. A prova estava difícil, mas consegui terminar a tempo. A. Errada. Não usamos vírgula entre o sujeito Paulo e o verbo estudou. O correto seria: Paulo estudou a tarde inteira para a prova. B. Correta. Após o almoço é um adjunto adverbial deslocado, por isso deve ser separado por vírgula. C. Errada. Não há necessidade de vírgula antes do e que une orações com o mesmo sujeito. A frase correta seria: ontem fui ao shopping e comprei algumas roupas. D. Errada. O uso da vírgula entre o sujeito, a prova e o verbo estava é incorreto. O correto seria: a prova estava difícil, mas consegui terminar a tempo. Portanto, a resposta correta é a B. Dica prática: nunca coloque vírgula entre o sujeito e o verbo. Esse é um dos erros mais comuns e facilmente evitáveis. Questão 7. Sebrasp. Aponte a frase em que o uso da vírgula está incorreto. A. No final da tarde, saímos para caminhar. B. Pedro, sempre tão educado, esqueceu de me cumprimentar. C. Comprei pão e leite na padaria. D. Apesar da chuva, a festa foi um sucesso. A. Correta. No final da tarde é um adjunto adverbial deslocado, então a vírgula está correta. B. Correta. Sempre tão educado é uma expressão explicativa e, por isso, precisa ser isolada por vírgulas. C. Errada. Não se deve usar vírgula antes do e em uma lista simples. O correto seria: comprei pão e leite na padaria. D. Correta. Apesar da chuva é uma locução adverbial deslocada, o que justifica o uso da vírgula. Portanto, a resposta correta é a C. Dica mnemônica: lembre-se, não se usa vírgula antes do e em lista simples. Não há necessidade de separar pão e leite, por exemplo. Questão 8. Sebrasp. Complete a frase com o uso correto da vírgula. João estava cansado, não desistiu do projeto. A. Entretanto. B. E. C. Que. D. Mas. Aqui precisamos de uma conjunção adversativa para justificar o uso da vírgula, já que a segunda oração contraria a ideia da primeira. A conjunção correta é mas. A. Entretanto, exigiria uma vírgula também depois dele, como em João estava cansado, entretanto, não desistiu do projeto, mas não seria a melhor opção aqui. B. E não contraria a ideia anterior, então está incorreto. C. Que é um pronome relativo e não cabe nessa frase. Portanto, a resposta correta é a D. Dica prática: em orações com sentido de oposição, como João estava cansado, mas não desistiu, use mas com vírgula para marcar a mudança de ideia. Questão 9. Sebrasp. Assinale a frase em que o uso da vírgula está correto. A. O cachorro estava brincando no quintal. B. A professora, que viajou para o exterior, retornará em breve. C. Eles estudaram bastante e passaram no concurso. D. Amanhã sairei cedo para o trabalho. A. Errada. Não se usa vírgula entre o verbo estava e o complemento brincando no quintal. B. Correta. Que viajou para o exterior é uma oração explicativa, que adiciona um detalhe extra sobre a professora, e deve ser isolada por vírgulas. C. Errada. Não há necessidade de vírgula antes do e que une duas orações com o mesmo sujeito. O correto seria: eles estudaram bastante e passaram no concurso. D. Errada. Não há necessidade de separar sair de cedo com uma vírgula. O correto seria: amanhã sairei cedo para o trabalho. Portanto, a resposta correta é a B. Dica mnemônica: quando adicionar uma informação extra ou explicativa na frase, como um detalhe a mais, use vírgulas para isolar essa informação. Questão 10. Sebrasp. Aponte a frase em que o uso da vírgula está incorreto. A. Sábado vou ao cinema com meus amigos. B. A cidade, onde nasci, é muito tranquila. C. O carro vermelho estava na garagem, esperando para ser lavado. D. Ele trouxe pão, leite e frutas do mercado. A. Correta. Sábado é um adjunto adverbial deslocado e a vírgula está correta. B. Correta. Onde nasci é uma oração explicativa, que deve ser isolada por vírgulas. C. Correta. O uso da vírgula está correto,
pois a oração continua com uma explicação após o sujeito. D errada. Não se usa vírgula antes do e em uma enumeração simples. O correto seria: ele trouxe pão, leite e frutas do mercado. Portanto, a resposta correta é a D. Dica prática: em lista simples, nunca use vírgula antes do e. Apenas deixe fluir. Essas foram 10 questões sobre o uso da vírgula na banca Sebrasp. Cada questão traz um ponto importante para a sua prova, e com essas dicas, você já está no caminho certo para gabaritar. E se quiser praticar mais, temos um simulado completo por apenas R$ 15, dividido em até 5 vezes. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre qual questão foi a mais interessante para você, e conferir a playlist gratuita no final do vídeo. Vamos juntos rumo à sua aprovação!